Trago Verdades tem um oferecimento de Lumos, o seu caminho para o sucesso. Aplique agora para o semestre de outono 2021. Sling TV, a maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos. Assine já! Olá, seja muito bem-vindo você que assiste a gente pelo conteúdo Liberado Play e também pela USBR TV. Como já deu para perceber, hoje o nosso programa vai ser diferente. Nós havíamos preparado uma edição cheia de polêmicas, cheia de assuntos curiosos, cheia de notícias dos bastidores do meu adorável submundo midiático, mas infelizmente, em cima da hora, os planos foram mudados. Tudo porque na última sexta-feira aconteceu uma tragédia que com certeza vai marcar a nossa história, vai marcar a história do entretenimento. Um avião caiu em Minas Gerais e matou a cantora Marília Mendonça, junto com mais 4 tripulantes. Infelizmente, como eu disse, foi uma tragédia sem sobreviventes, uma tragédia sem ninguém para poder contar o que realmente aconteceu ali, naquele momento. Mas hoje, em consideração aos fãs, em consideração a todo o mundo artístico, né? A todas as pessoas que trabalham com arte, a todo mundo que trabalha nos bastidores dos shows, dos grandes espetáculos, enfim, a todo mundo que gosta da música sertaneja, que curtia também o som da Marília, que passou a curtir depois dessa tragédia, a gente faz esse programa de hoje dedicado a todas essas pessoas. Hoje aqui vai ser difícil para a gente poder trabalhar, porque, como eu disse, a gente está fazendo tudo em cima da hora, tivemos que mudar todos os planos, mas enfim, eu acho que a gente está aqui para isso, né? Quero agradecer a minha produção também por ter trabalhado tanto e incansavelmente desde sexta-feira para que a gente conseguisse produzir um programa com conteúdo, com informação, e esse é o nosso objetivo, é trazer a verdade para todo mundo sem filtros, né? É para isso que a gente está aqui. Então, a partir de agora, você assiste a uma edição super especial do Trago Verdades, contando o que realmente aconteceu nesse acidente, os desdobramentos, enfim, tem muito assunto bacana que a gente preparou para essa edição especial. Dá só uma olhada. O Brasil de luto pela morte de Marília Mendonça. Entenda como foi o acidente de avião que tirou a vida da cantora e de mais 4 pessoas que estavam com ela a bordo. Uma sensitiva afirma que previu a tragédia e conta detalhes impressionantes sobre os últimos momentos de Marília Mendonça. Premonição? 2 postagens nas redes sociais feitas por Marília intrigam fãs. E toda a repercussão desse dia tão difícil para todos nós, agora no Trago Verdades. O avião que transportava a cantora Marília Mendonça e mais 4 tripulantes caiu nesta sexta-feira na Serra da Caratinga, no interior de Minas Gerais. Foi a notícia que a gente recebeu assim como uma bomba na última sexta-feira, foi uma notícia que a gente não queria acreditar. No primeiro momento, a assessoria da Marília Mendonça chegou a dizer que todos estavam bem, que todos haviam sido socorridos, né? Todos os tripulantes e que já inclusive estavam no hospital, mas essas informações caíram por terra, não vou dizer que foram desmentidas, né? Mas a verdade acabou vindo à tona durante um link da TV Globo, do plantão do Jornal Nacional, e aí, enfim, a notícia acabou sendo dada para todo o Brasil sobre a morte da Marília Mendonça nesse acidente trágico. A Marília e a equipe dela, eles estavam vindo de Goiânia para fazer um show lá na Caratinga, né? Nessa região, eles estavam com um show marcado, e no avião estava a cantora, o assessor dela, um produtor, o piloto e o copiloto. A ANAC confirmou que a aeronave viajava em perfeitas condições e que tinha autorização para fazer táxi aéreo. Testemunhas disseram que a aeronave chegou a voar em círculos e que viram até uma peça se desprender do avião, né, e se soltar no ar. Outras testemunhas disseram que o avião bateu em uma torre de alta tensão. Essas torres, que tem algumas torres ali nessa região, elas estão sendo colocadas, são torres novas, torres recentes, e até mesmo o pessoal do aeroporto, que fica bem pertinho do local do acidente, eles chegaram a reclamar que essas torres estavam inclusive atrapalhando a comunicação das aeronaves
aeronaves com o aeroporto. Bom, a CEMIG, que é a Companhia Energética de Minas Gerais, ela enviou um comunicado, uma nota, informando que o avião tinha atingido um cabo da torre de distribuição da empresa, em que inclusive um local ali perto, se eu não me engano com 30 mil pessoas, estava sem luz nesse momento. E aí, gente, eu fico pensando como foi difícil, né? Como eu disse, a gente receber essa notícia, como foi difícil, num primeiro momento, a gente ver o acidente e depois a gente encarar a realidade de que a Marília Mendonça já não estava mais entre nós. Não só ela, mas também toda a equipe dela, a tripulação toda da aeronave. Como eu disse, foi um acidente bastante trágico, né? Também num primeiro momento a gente não imaginava que houvesse nenhum tipo de morto, nada mais grave, porque a fuselagem estava bem direitinha ali em cima, né? A gente conseguia ver, apesar da asa quebrada, do avião partido, não estava assim, visualmente não estava aquela coisa assustadora, mas dentro da aeronave estavam os 5 corpos. Olha, foi uma coisa muito difícil. Até agora está difícil da gente acreditar nisso tudo que aconteceu na sexta-feira. As primeiras informações, elas vieram, as primeiras confirmações, né, vieram através do capitão Jefferson, que é assessor de comunicação da polícia de Caratinga. E ele confirmou essas mortes e a gente tem o depoimento dele, né, nesse momento tão difícil. Olha só. Olá, eu sou o capitão Jefferson da Polícia Militar de Minas Gerais. Falo aqui das proximidades do local onde ocorreu o acidente com a aeronave que transportava 5 pessoas, membros da equipe da cantora Marília Mendonça. Inclusive a própria cantora encontrava-se embarcada na aeronave, além, obviamente, do piloto. Infelizmente, essa aeronave próxima aqui do aeroporto de Caratinga, né, na verdade da cidade de Voporanga, teve dificuldade para aterrissar e tentou uma aterrissagem forçada aqui na zona rural, num local aqui onde está situado um condomínio. Existe uma cachoeira no local com bastante água, muitas pedras. Então essa aeronave ela colidiu contra essas pedras e infelizmente as 5 pessoas que encontravam-se no interior da aeronave, inclusive a cantora Marília Mendonça, vieram a óbito. No local estão diversas equipes da Polícia Militar, Bombeiro Militar, do SAMU, médicos, né, e dentre outras pessoas que estão auxiliando, né, equipes da Polícia Civil, auxiliando aqui na retirada das pessoas, né, na retirada dessas pessoas do interior da aeronave, no resgate dessas pessoas. Mas infelizmente a informação repassada pelo médico é de que as 5 pessoas que encontravam-se no interior da aeronave vieram a óbito. O resgate continua, é um resgate muito difícil, em função do local em que essa aeronave se encontra, um local de muitas pedras, muita água, inclusive correndo o risco da aeronave descer um pouco mais ali cachoeira abaixo, no meio das pedras. Mas infelizmente a informação que se tem é essa, né? Em que pese todo o esforço realizado pela Polícia Militar, pelos bombeiros, né? Pelo SAMU, pela Polícia Civil, pelas equipes que eu acabei de citar, pela equipe médica e vários outros voluntários, né? As 5 pessoas que encontravam-se no interior do avião, infelizmente vieram a óbito. A gente precisa parabenizar todo o trabalho das equipes de resgate, da polícia, do Corpo de Bombeiros, porque realmente não é porque é só uma pessoa pública, é só uma artista que estava ali, mas é porque são vidas que estão ali. E eles agem assim de uma forma tão cuidadosa, de uma forma tão... a gente vê que é um trabalho muito minucioso e que eles fizeram assim com muita maestria. Apesar do resultado não ter sido muito bom, né? Mas eles fizeram ali um trabalho com bastante maestria. Ficaram até tarde da noite para poder fazer o resgate dos últimos corpos, porque havia 2 corpos presos dentro do avião, nas ferragens, mas a gente tem que realmente destacar o trabalho desses profissionais, né? Bom, eu vi muitas pessoas na internet falando assim, mas olha, como a Marília Mendonça, com o dinheiro que ela tem, né? Ela pegou um táxi aéreo, enfim, ela não tinha um jatinho, tinha. A Marília Mendonça, ela tinha um jatinho. Só que durante essa pandemia, enfim, ela não foi a única que ficou sem trabalho. E aí, quer dizer, não estava compensando muito, porque você manter um jatinho custa muito dinheiro. Você tem que pagar a tripulação, você tem que pagar a manutenção, você tem que pagar o hangar do jatinho. Então, isso tudo custa muito caro. E aí a Marília resolveu vender o jatinho dela, né? E passou a fazer seus compromissos através do uso, passou a utilizar, né, o táxi aéreo, que é um serviço que, enfim, a gente já conhece bastante, né? E os famosos também utilizam bastante esse serviço de táxi aéreo. Como eu falei,
O avião estava em perfeitas condições, aparentemente não havia problema nenhum. É um avião que, se eu não me engano, foi construído em 1984. Estava tudo certinho ali, né? Mas alguma coisa errada aconteceu. Algum problema aconteceu e que a gente vai aguardar agora o resultado da perícia para a gente entender, porque como não teve tripulação, e já tem algumas informações, não teve tripulação viva, né? Ninguém sobreviveu, mas já tem algumas informações na internet de que a aeronave não possuía caixa preta, o que também vai complicar ainda mais esse trabalho de investigação. Bom, como eu disse, não estava só a Marília Mendonça, né, nesse voo da morte aí. Estava também o produtor dela, o Henrique Ribeiro, que é muito conhecido no meio. Eu estava acompanhando nos meus grupos de jornalistas as pessoas lamentando a perda, né, a partida do Henrique. O Henrique que trabalhava, enfim, nos bastidores, que cuidava de tinha todo aquele carinho mesmo de um produtor, né, e que estava trabalhando aí com a Marília Mendonça. Ele que já havia trabalhado com o Cristiano Araújo, agora estava trabalhando com a Marília Mendonça. É um cara muito conhecido, muito querido por muitas pessoas. Tinha também o assessor dela, que também era tio dela, que era o Abiciele Silveira Dias Filho, né? Abiciele, é isso? É esse mesmo nome, Abiciele Silveira Dias Filho, que também deixou uma filhinha pequena, recém-nascida agora, que também estava ali com ela, que também cuidava das coisas dela, viajava com ela sempre para todos os shows, para todos os eventos, além do piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior e o copiloto Tarciso Pessoa Viana, que, enfim, a gente sabe que o trabalho pelo que eu estava vendo, né, e escutando os entendidos em aeronaves falando, o piloto ele fez um trabalho ali bastante interessante, digamos assim, porque ele conseguiu pousar a aeronave de uma forma, né, que acho que ele achou que não fosse ferir ninguém, mas a parte de baixo estava completamente destruída. A gente conversou com algumas pessoas lá da região e eles falaram para a gente que eles ouviram um barulho muito forte, estava um cheiro muito forte de combustível, porque a parte de baixo do avião ficou completamente destruída. A gente também teve algumas informações de pessoas lá da região de que a parte de cima da Marília Mendonça, né, ela sofreu bastantes danos assim, na parte de cima do tórax aqui, porque foi uma pancada muito forte. E a gente acredita que eles tenham morrido realmente por conta dessa pancada, né? Porque o impacto é muito forte. Foi um impacto nas pedras da cachoeira, foi um impacto também na água, e isso tudo aí causa uma pressão gigante. O corpo da Marília Mendonça foi o segundo corpo a ser retirado. E aí eu estava assistindo, né, na redação, finalizando o que seria o programa de hoje, e aí quando eu vi o resgate do corpo, eu imediatamente identifiquei a roupa que a Marília Mendonça estava usando. Ela estava usando uma roupa xadrez, preta e branca, né, com alguns detalhes em rosa. Ela gostava muito de cores, né, cores chamativas assim. A Marília não era uma pessoa de preto, de luto, ela não gostava nada disso, ela gostava de cores vibrantes, de muito brilho. E aí imediatamente eu identifiquei e cheguei até a postar nas minhas redes sociais, porque me bateu aquele buraco, sabe? Aquele nó na garganta. Ainda não havia confirmação nesse momento, mas assim que eu vi, né, aquele pedacinho de roupa sendo coberto por aquele cobertor alumínio e depois por aquele outro cobertor branco, né, aquela coisa branca que eles usam para cobrir, não sei se era um pano, um tecido, enfim, aquilo ali já me chocou bastante. Logo depois veio a notícia sobre a morte, né? O bombeiro, a polícia, eles confirmaram que realmente o corpo que estava ali, foi a segunda vítima, era o corpo da Marília Mendonça. Como eu falei aqui, o trabalho dos bombeiros, né, ele foi bastante... a gente precisa aplaudir o trabalho das equipes de resgate dos bombeiros, porque eles estavam numa região rural, uma região bastante complicada, uma região sem muitos recursos e ainda dentro da água, né, porque o avião ele cai em cima das pedras, né, numa cachoeira, uma região de difícil acesso, e aí
enfim, o dia já estava escurecendo, que a gente sabe que no interior escurece mais cedo, e aí o dia já estava escurecendo, então o trabalho deles acabou sendo bastante dificultado por conta disso tudo. E aí logo no final da tarde, início da noite, é que eles conseguiram resgatar os 2 últimos corpos. Já estava bem escuro ali, eles já estavam usando luz artificial, e eles conseguiram resgatar os 2 últimos corpos que estavam presos nas ferragens. Um bombeiro chegou a entrar na aeronave, eles tiveram que usar equipamentos para poder fazer esse trabalho, né? Então foi uma sexta-feira assim, bastante difícil, o nosso sábado foi difícil e hoje o nosso domingo também está sendo muito difícil, porque ainda é muito complicado a gente acreditar que uma menina tão nova, né, de 26 anos, uma artista, e os outros também, a tripulação também, eles eram novos e, enfim, ainda tinha muita coisa para viver pela frente, mas não é a gente que comanda isso, né? As ordens, vem lá de cima. Mas foi uma comoção muito grande a gente receber essa notícia. Foi muito difícil da gente conseguir, e ainda está sendo difícil, da gente conseguir aceitar que a Marília Mendonça não está mais entre a gente. Dá um sorriso aí pra mim, não fica assim. Quero te ver feliz. Eu sei que o mundo anda pesado demais. Que seja leve o que vier, fique em paz. Dá um sorriso aí pra mim, não fique assim. Quero te ver feliz. Eu sei que o mundo anda pesado demais. Que seja leve o que vier, então fique em paz. Apesar dos 26 anos, a Marília Mendonça sempre pareceu assim ser muito mais madura do que a idade dela. Eu não sei se é por conta das decepções amorosas que ela teve e que a gente passou a conhecer um pouquinho através das canções, mas de tudo isso que acontecia na vida privada da Marília, que aliás era uma pessoa super reservada, a gente não via polêmica envolvendo a Marília Mendonça, a gente não via barracos com Marília Mendonça, enfim, sempre foi uma pessoa muito reservada, mas ela abriu um pouquinho a intimidade quando o primeiro filho dela nasceu, o Léo. Ele vai fazer 2 anos agora em dezembro e ele nasceu num momento muito bom, porque apesar da pandemia, de tudo isso acontecendo, é um momento em que a Marília estava mais em casa, ela estava mais introspectiva, né? E morava a Marília, a mãe dela, que acabou passando mal depois que soube da notícia, e o Léo. Eles moravam em Goiânia, né? Enfim, viviam felizes ali e a gente lamenta muito, porque eu acho que a gente se coloca um pouquinho no lugar do outro nesses momentos, né? A gente fica pensando a longo prazo o que pode acontecer, como é que vai ser a vida daqui para frente, e tudo isso machuca bastante, ainda mais diante de uma tragédia dessa. A Marília, ela estava retomando agora a agenda de shows. Ela fez um primeiro show, se eu não me engano, no comecinho desse mês em Sorocaba, no interior de São Paulo, e estava agora com esse show marcado para o interior de Minas Gerais também. E depois ela já tinha assim uma agenda também de compromissos na Europa. Nessa agenda tinha aí no roteiro Londres, Portugal, Zurique, Bruxelas, tudo para poder fazer show, né? A Marília chegou até, junto com a Maiara e a Maraísa, a ser destaque, né, em Nova York, né? Enfim, com o trabalho delas, com a agenda de shows, os shows das patroas, né? Isso tudo é muito importante, a gente vê artistas brasileiros que estão rompendo fronteiras, rompendo barreiras, ainda mais com um estilo musical como é o sertanejo, né, que sempre foi assim bastante discriminado. A Marília, ela trouxe uma roupagem diferente para a música e a gente precisa muito agradecer, porque não é só questão de sofrência, não é só questão de patroa, não é só questão de falar sobre a mulher, é questão de levar a música brasileira para vários lugares desse planeta. E aí, nesse show que ela ia fazer lá em Minas Gerais, ele ia acontecer no Parque de Exposições João da Costa Mafra. O pessoal está desmontando, né, porque foi armada assim, uma mega estrutura, tinham 3 ambientes, área VIP, enfim, eles armaram realmente uma mega estrutura para poder receber a Marília Mendonça, para poder ter esse momento, né, de lazer, um momento de pausa depois de um período tão difícil que a gente veio, né, por conta de Covid. Agora as coisas estão melhorando um pouquinho, mas acho que era um momento de respiro, e a Marília, ela tinha um pouco disso, de falar sobre essa coisa né, do renascimento, da gente parar um pouquinho e refletir sobre a vida. E aí o pessoal lá tá desmontando já toda a estrutura, e a organização da festa, eles se prepararam
com todos os cuidados, seguindo todos os protocolos. Inclusive, eles estavam exigindo que as pessoas que fossem ao show levassem seus cartões de vacinação, né? Seria obrigatório apresentar esses cartões de vacinação. A Marília, ela iria entrar no palco por volta de 1h da madrugada desse sábado. O show iria mais ou menos até as 3h da madrugada e depois ela seguiria aí no roteiro dela, né, no tour dela, nas turnês dela por esse Brasil e também mais na frente um pouquinho pelo exterior. Antes de embarcar, tem um fato muito curioso. A Marília, ela tomou a segunda dose da vacina contra a Covid. Quem registrou esse momento foi a Prefeitura de Aparecida de Goiânia. E aí o prefeito, ele compartilhou nas redes sociais, né, lamentando também a morte da Marília. Mas ainda horas antes da Marília embarcar nesse voo da morte, nesse avião, nisso aí que aconteceu, né? Ela fez uma coisa que eu percebi que os fãs gostavam muito, porque ela tinha uma coisa muito próxima com os fãs. E aí ela ligou para uns fãs, né? Ela estava ligando para os fãs, tinha algum esqueminha, se eu não me engano, pelo Instagram, pelas redes sociais. Ela pegava o número do telefone, ligava e fazia aquela surpresa. E a gente vai mostrar agora um trechinho desse momento da Marília Mendonça, horas antes de morrer, falando com os fãs. Confere. Para quem fala que Marília Mendonça não tem música sobre amores que dão certo, tá aí, patroa, 35%, fã-clube, coisa mais linda do mundo. E essa música fã-clube, não tem como escutar ela, por mais que a mulher fala que o coração dela fez um fã-clube e etc, é um amor romântico, não tem como escutar ela sem lembrar dos meus fã-clubes. E aí eu fiz uma surpresinha para uns 4, 5 fã-clubes aqui. Alguns não me atenderam, mas vê só. Oi, Pedro, tudo bem? Sabe quem tá falando? Não. Você não sabe quem tá falando? Eu não acredito. Não consigo gravar isso, não. O número aqui não faz seu nome. Como assim, gente? Marília Mendonça, Pedro. Misericórdia. Misericórdia. Ai, misericórdia. Oi, meu lindo, tudo bem? Oi. Você já assistiu o vídeo de fã-clube, já? Já assisti, acompanhei pela estreia. Ai, que lindo, então. Liguei. Era um carinho muito grande, né? A gente vê verdade na Marília, a gente não vê aquela coisa super estrela, não, porque eu sou artista, porque eu sou aquilo, não. Algumas notas maldosas até falavam sobre isso, mas as pessoas que eu conheço que cobriam os bastidores, né, recentemente da Marília, nunca falaram nada de ruim dela. E os artistas também se mobilizaram bastante, ficaram muito sentidos com tudo isso que aconteceu. A Roberta Miranda, inclusive, depois que soube da notícia, ela estava dirigindo, ela não conseguiu mais dirigir o carro, ela parou o carro no meio da rua, entrou em choque, inclusive precisou ser internada na sexta-feira, foi medicada, mas foi um choque muito grande e muitos artistas também cancelaram as suas apresentações. O Gustavo Lima cancelou, a Maiara e a Maraísa, obviamente, também cancelaram suas apresentações de final de semana e o Rodolfo e o Israel também cancelaram. É um momento difícil, é um momento de luto, porque não é só a artista que morre, né? A gente sabe que o legado da Marília vai continuar, as músicas da Marília vão continuar, mas é uma pessoa querida, é uma pessoa que vestia a camisa do Brasil, é uma pessoa que falava diretamente com a gente e que infelizmente agora não está mais por aqui para poder falar com a gente da maneira como falava. Quando a gente fala de Marília Mendonça, a gente fala de comunicação em massa, de mobilização de massas. E nessa pandemia, a Marília conseguiu, assim, um fato histórico. Ela conseguiu um recorde que nunca ninguém antes havia conseguido, nenhum outro artista. De acordo com o YouTube, ela teve a live mais assistida de toda a história da plataforma. Essa live foi transmitida no dia 8 de abril de 2020 e mais de 3 milhões de pessoas simultaneamente acompanharam a apresentação
apresentação da Marília Mendonça, que ela fez em casa, né? Eu me lembro que foi assim um momento bastante intimista, porque ela abriu as portas da casa dela para poder fazer essa live e trouxe um pouquinho de conforto pra gente durante dias tão difíceis, dias de confinamento, dias de quarentena. Então a Marília, a gente precisa realmente aplaudir esse talento que é ainda Marília Mendonça, né? A pessoa foi embora, mas o talento, o legado, a história dela continua por aqui. Ela teve também uma outra marca muito interessante, porque nesse período de pandemia, ela foi a artista mais ouvida nas plataformas de streaming. Então, pessoal trabalhando, ouvindo Marília Mendonça. Pessoal se amando, ouvindo Marília Mendonça. Pessoal brigando, ouvindo Marília Mendonça. Então, Marília Mendonça passou a fazer parte da trilha sonora de muitos milhões de brasileiros durante esse período de quarentena, durante esse período de confinamento. A última aparição dela na TV foi no programa Domingão com o Hulk. Ela esteve no palco com a Maiara e Maraísa para falar sobre o novo projeto, né? A gente até comentou aqui no Trago Verdade que o Hulk deu pouco espaço para elas. Quando elas começaram a se empolgar, o programa já tinha terminado, mas foi uma oportunidade que pela última vez a gente teve de ver a Marília Mendonça cantando ao vivo em rede nacional, e ela estava muito feliz com esse projeto, com essa retomada do trabalho, com essa volta aos palcos, com esse projeto junto com a Maiara e Maraísa. E além de tudo isso, nesse ano, ela também foi indicada ao Grammy Latino de melhor álbum de música sertaneja. Olha só, mais uma conquista, né? Se é que a gente pode dizer assim, mais uma vitória na carreira dela, depois de tantas e tantas outras que ela já teve. A Marília, que começou a carreira fazendo música para as outras pessoas, de repente ela percebeu que ela poderia sim cantar as próprias músicas, que ela poderia sim trazer pra gente todo esse sentimentalismo. Eu não acho que seja sofrência. O estilo da Marília Mendonça, na minha opinião, não era sofrência. Ela cantava o sentimento, ela cantava o que realmente as pessoas estavam sentindo por dentro. Eu acho que sofrência é uma outra coisa, uma outra vibe. A pegada dela misturava o sertanejo, tinha uma coisa assim meio revoltada, mas ao mesmo tempo se impondo diante das circunstâncias, né? A questão da mulher, do empoderamento, a questão do papel da mulher num relacionamento. Isso tudo só a Marília Mendonça conseguiu fazer. Com as minhas desculpas para as outras artistas que também tentam, que pegaram carona nesse estilo, mas a Marília, ela conseguia falar com as mulheres de uma forma assim muito, muito diferenciada. Eu estava me lembrando com a produção que o primeiro contato que eu tive com o nome Marília Mendonça foi muito curioso, porque eu estava na redação. Eu trabalhava no extinto site Ego e de repente chegou, a gente tinha ali, chegavam produtos, né, DVDs, enfim, produtos promocionais, enfim, várias coisas, e tinha uma mesinha pra gente poder pegar o que a gente quisesse, levar pra casa, enfim, ficava ali pra qualquer um da redação pegar o que gostasse de pegar e levava, porque eram produtos promocionais. E eu lembro que eu peguei o DVD da Marília Mendonça pra assistir. Só que eu não dei muita credibilidade porque eu não conhecia Marília Mendonça, nunca tinha ouvido falar de Marília Mendonça. E eu dei para uma pessoa muito especial, que foi a Ana Rita Ramalho. Ela deve estar assistindo a gente agora, deve lembrar disso. Eu mandei esse DVD para ela, dei de presente, repassei esse DVD para ela, que gosta desse estilo de música e tudo. E depois eu fui vendo os clipes na televisão e eu falava assim, gente, é a menina do DVD que eu dei, é a menina que eu tava ali, que eu tinha o DVD na mão e que eu nem sabia quem era. E aí, de repente, ela foi crescendo, estourando e deu no que deu, né? A Marília se tornou, assim, um ícone da canção sertaneja, da voz da mulher. E isso tudo eu acho que faz muita diferença e vai continuar fazendo, porque a obra dela vai continuar. Como eu disse, a pessoa vai embora, mas a obra continua. E ainda tem muita canção da Marília Mendonça, tem canções da Marília Mendonça que a gente já soube aqui, que ainda não foram gravadas, que ela já tinha deixado canções prontas para gravar. Mais um pouquinho na frente, a gente não sabe quem é que vai regravar essas canções, mas o teor, a essência, o sentimentalismo da Marília Mendonça, isso com certeza ainda vai durar muitos e muitos anos.
No meio de tantas postagens, de tantas homenagens que os fãs vêm fazendo desde sexta-feira, a gente achou uma postagem que chamou um pouquinho a atenção da gente, né? Que algumas pessoas até, enfim, que acreditam nesses assuntos estavam comentando na internet. No dia 5 de novembro de 2019, a Marília fez um post no Twitter dizendo que trocaria qualquer coisa para não ter que viajar de avião. Ela escreveu o seguinte, abre aspas, cada um nas suas dificuldades. Eu trocaria qualquer coisa para não ter que ficar pegando avião só para ficar pertinho da família. Mas é isso, somos mais fortes do que imaginamos. Fecha aspas. Foi essa postagem que ela fez no Twitter que chamou muito a atenção a respeito da... São coincidências, eu acho, né? Acho que nesse caso não tem tanta ligação assim. São coincidências que acontecem porque ela tinha uma vida muito atribulada, uma vida muito dentro de avião, camarim, palco, bastidor, reunião, essa vida é uma vida muito corrida. E aí, de repente, num momento de reflexão, ela diz, olha, eu largaria tudo isso, né? Eu trocaria tudo isso por um momento com a minha família, com um momento mais próximo das pessoas que eu gosto. E teve uma outra postagem também que ela fez, essa foi no dia 4 de maio de 2020, essa que intrigou um pouquinho, né, o pessoal da internet, aos fãs também. Ela escreveu que havia sonhado com água, com queda d'água, com cachoeira, rio, e que esse sonho durou a noite toda, que ela havia ficado bastante assustada com esse sonho, né? Pode ser coincidência? Pode. Eu vi alguns vídeos no YouTube de sensitivos, de médiums, de pessoas paranormais, dizendo que haviam previsto a morte da Marília Mendonça, a tragédia. Teve um, inclusive, que eu não vou citar o nome, óbvio, mas que ele chegou bem perto. Inclusive, ele fala a respeito de orixás, ele fala a respeito da Oxum, que é a orixá da cachoeira, que a Marília Mendonça estava com uma energia muito pesada em cima dela e que ela precisava, né, ter uma proximidade maior com a orixá Oxum, alguma coisa nesse sentido, mas ainda são informações bem desencontradas. Como eu disse, tem muita gente aí, tem muito charlatão que se aproveita desse momento, mas tem uma pessoa que ela fala com verdade. Eu percebo que ela fala com verdade, eu acho que jornalisticamente falando, eu sinto verdade nela, que é a Lene Sensitiva. A Lene, ela já fez várias previsões que foram confirmadas, inclusive a previsão da própria tragédia envolvendo aí a Marília Mendonça. Ela não disse nomes, mas ela fez essa previsão para o jornalista André Romano, colega meu, que eu já fiz muitas pautas com o André, cobrindo a noite do Rio de Janeiro, e ela fez essa previsão para esse jornalista, para o André Romano, se não me engano é do Observatório da TV. E aí ela chegou a dizer, nessa previsão, que haveria sim esse acidente, né, envolvendo a Marília Mendonça. Como eu disse, ela não disse o nome, ela falou uma cantora sertaneja e tudo, e que ela fez também, nessa previsão, ela fez um outro alerta para um outro cantor também sertanejo, né? Um outro cantor sertanejo que também está correndo riscos aí. Ela chegou a dizer numa live na sexta-feira que ela tentou avisar várias vezes para a própria Marília Mendonça, para o pessoal da produção, avisar para ela tomar cuidado com as viagens de avião, essa coisa toda, mas infelizmente ela nunca teve resposta em relação a isso. Agora, também teve uma outra coisa que me chamou muito a atenção, é que a Lene Sensitiva, como eu disse, é uma médium, uma vidente, uma sensitiva que eu acredito no que ela fala, não sei você aí do outro lado, e cada um tem o livre-arbítrio de acreditar ou não, mas ela fala uma coisa muito curiosa, ela relata com uma riqueza de detalhes, muito brevemente, claro, sobre os últimos minutos da Marília Mendonça, sobre o que a Marília Mendonça teria feito antes de morrer, ali durante a queda do avião. O que aconteceu antes e durante a queda do avião? Confere só um trecho da live que a Lene Sensitiva fez na sexta-feira sobre a tragédia envolvendo a Marília Mendonça. E eu falei, quem me acompanha aqui nas lives, vocês viram eu falando, gente, o mundo sertanejo vai ter tragédia, vai ter uma comoção muito grande. Quem me acompanha sabe aqui que eu já falei nas lives. Eu vim alertando, eu só não citei nomes porque eu tenho ética. Nomes, tá? Um já aconteceu, mas tem outro. Dessa vez é masculino e não feminino. Só que eu não digo nomes porque eu tenho ética. Mas eu vinha dizendo na live, gente,
o mundo sertanejo vai ter comoção. Teremos uma tragédia e uma grande comoção no Brasil. Eu falei que antes de fechar o ano teríamos uma tragédia de grande comoção. Infelizmente, eu não peço para acertar. Pelo contrário, se eu quisesse acertar, nem mantras eu fazia. Eu deixaria acontecer. Eu não ficaria igual uma louca mandando mensagem. Viu? Se cuida. Viu? Eu tô vendo isso. Porque a maioria ignora. Gente, ninguém é blindado. Ninguém é. Somos todos nessa terra vulneráveis. Podemos ter tudo, o dinheiro que for, mas somos todos carnes, tá? Somos todos vulneráveis, todos. Então, assim, quando eu ver, eu mando no direct. Tem um cantor aí que eu já mandei, tá lá no direct dele. Eu tenho fé que uma hora ele vai olhar. Inclusive, eu já postei aqui no meu feed sobre ele, pra ele ter cuidado, entendeu? É um alerta, eu não tô desejando mal de ninguém, eu não tô. É alerta, tá? É alerta, é somente isso, nada mais que isso. E como eu tava dizendo pra vocês, ela não sofreu. A última imagem que ela viu foi a imagem do filho dela. E o último pensamento dela foi: eu te amo, meu filho. Foi esse o pensamento e última imagem que a Marília Mendonça teve nessa terra. E ela não sofreu. Milésimos de segundos antes do impacto, a energia dela já tinha saído do corpo. É dessa forma. E assim, meus sentimentos à família de todos os envolvidos nesse acidente. Os pilotos, os que estavam acompanhando ela, a família dela. E que a luz guie eles, que eles fiquem todos bens. E eu tenho certeza que logo, logo eu terei notícias dela e de quem estava com ela. E eu vou deixar aqui para vocês com muito amor, com muito carinho. E, gente, se você puder fazer o bem, faça. Se você puder fazer a diferença na vida de alguém, faça. Não fique em Instagram xingando ninguém, não. Prega o amor, a paz, a luz. Nós estamos nessa terra com um cronômetro bem contado, bem rápido. A gente falou aqui sobre o trabalho dos bombeiros, o trabalho da polícia, das equipes de resgate, e é muito importante, sim, a gente destacar, a gente parabenizar o trabalho desses verdadeiros heróis, né? Porque atuar ali naquela região, que é uma região rural, uma região bastante difícil, com um terreno bastante difícil, né? Tinha pedra, tinha água, os caras merecem, merecem todo o nosso reconhecimento. Mas teve um profissional em especial que me chamou a atenção, que me deixou assim cheio de orgulho da minha profissão, que me deixou cheio de orgulho do meu diploma, da minha carreira, daquilo que eu escolhi para a minha vida, que foi o jornalista Erisder Matias, da TV, da Inter TV dos Vales, que é uma afiliada da Globo. O Erisder, ele fez toda a cobertura lá no local do acidente, usando apenas um tripé, um celular, um microfone e muita coragem, porque para poder estar ali e dar essa notícia para o país inteiro de que uma grande estrela, uma grande cantora havia morrido numa tragédia, num acidente de avião, o cara precisa ter muito profissionalismo. E aí, num determinado momento, eu me vi como Erisder, porque lá atrás eu comecei a minha carreira assim, fazendo vídeo-reportagem, e era muito difícil, e eu via muitas pessoas falando: mas você está fazendo o seu trabalho, o trabalho de cinegrafista, o trabalho do iluminador, e ganhando só por você não ganha para ser câmera? Eu dizia: não, o dinheiro não importa, o que importa é a gente se entregar. E eu acho que, vendo o Erisder fazendo esse trabalho, né, eu voltei lá no tempo e vi o quanto é importante a gente se dedicar àquilo que a gente ama de verdade. Não importa a profissão que você tenha, não importa o caminho que você tenha escolhido, é importante que você se dedique muito. E eu me vi ali, como Erisder, com uma câmera, um tripé e um microfone, e muita coragem. Então, a gente precisa
aplaudir, né? E eu até mandei uma mensagem para ele, eu disse, Erisder, olha, são pessoas como você, são profissionais como você que fazem valer a pena o nosso diploma, porque hoje em dia a gente vê o jornalista querendo ser artista, a gente vê o jornalista querendo ser bonitinho, repórter de rua, fingindo que é estrela, né? E não é por aí, não é por aí. O jornalismo, ele é muito diferente disso. Jornalista não é artista. A nossa missão, o nosso papel, ele vai muito além disso tudo. Claro que a gente precisa estar bem apresentável, né? Porque não é só notícia, nós somos uma imagem, nós somos uma figura, né? Mas vai muito além disso tudo. Então, o Erisder me encheu de orgulho e eu acho que a gente precisa dar muitos parabéns para ele e destacar realmente com todos os méritos o trabalho dele que ficou ali. Teve uma hora até na transmissão ao vivo do plantão da Globo que a Ana Paula Araújo fala assim, Erisder, larga o microfone, vai lá, vai apurar, vai ver o que está acontecendo. E aí ele fica meio perdido porque ele é o câmera, ele é o operador de áudio, ele é o iluminador, ele é o repórter. Então, olha, durante todo o período que ele ficou ao vivo, né, durante a tarde, fazendo a transmissão, narrando quase que em tempo real o que estava acontecendo ali no resgate, ele noticiou para a gente, inclusive contradizendo a assessoria da Marília Mendonça, que tinha afirmado que todos estavam sãos e salvos e vivos. Ele disse, não, a verdade não é essa. Então, no meio de tanta fake news, no meio de tanta imundície que está acontecendo, parabéns, Erisder, você me representa. Olha, gente, o programa está terminando. Como eu disse, foi um programa difícil. Eu peço desculpas a vocês, porque a gente fez esse programa com o objetivo de deixar registrado aqui o que aconteceu na sexta-feira, com o objetivo de deixar registrado para gerações futuras quem foi Marília Mendonça. E nós cumprimos a nossa missão. A gente cumpriu o nosso papel. Nós registramos as informações de um dia que jamais será esquecido no entretenimento. A Marília escreveu sua história e ajudou muitas pessoas a escreverem as histórias delas também, com suas músicas, suas letras e a sua verdade. Quem via Marília Mendonça cantar sabia que ela estava cantando ali de verdade. A Marília Mendonça quebrou paradigmas, ela quebrou estereótipos, ela foi para o palco acima do peso, ela foi para o palco de óculos, ela foi para o palco com a verdade dela. Enquanto outras aí vão quase sem roupa, ela foi vestida de verdade, vestida do que realmente é a mulher. Não só pela parte do sentimentalismo, mas pela parte também da coragem, pela parte de mostrar o que a pessoa é por dentro, né? Que também não é só aquilo por fora, que tem muito mais além do que um corpo, ou muito mais do que cantar com óculos ou sem óculos. E diante de todo esse legado por aqui, só nos resta aplaudir. Aplaudir e desejar que a jornada dela, lá do outro lado, seja de muita luz, seja muito plena. E a gente deseja também que o filho dela, o Léo, meu xará, ele possa ver mais na frente a importância que a mãe dele teve para essa geração. Ele possa reconhecer o papel fundamental que a mãe dele teve na questão da liberdade de sentimentos, da liberdade de poder falar sobre o que está passando dentro dos corações, sobre o sentimento e principalmente do papel da mulher. A mãe do Léo, meu xará, fez muita diferença, com certeza, e ela vai ficar imortalizada. As músicas, as imagens, todo esse legado vai ficar por aqui, porque lá na frente, sem sombra de dúvidas, o Léo, meu xará, ele vai ver tudo isso e vai ter muito orgulho da mãe dele. Marília, esteja onde você estiver. Uma boa viagem para você. Eu não entendo isso tudo. Como pode acontecer? Não dá pra acreditar. É tão difícil te perder. Sua ausência já sentida. Todos choram com a sua partida. Você pode ter certeza que nunca será esquecida. E canta pros anjos, ilumina o céu. Inspiração para o menino Léo, para o Brasil e toda a sua família.
E para todos os fãs de Marília, cada sofrência por você cantada, no coração vinha como pedrada, ficou marcado aqui em cada vida. Vá com Deus, obrigada por tudo, Marília. Canta pros anjos, ilumina o céu, inspiração para o menino Léo, para o Brasil e toda a sua família, e para todos os fãs de Marília, cada sofrência por você cantada, no coração vinha como pedrada, ficou marcado aqui em cada vida. Vá com Deus, obrigada por tudo, Marília. Vá com Deus e obrigada por tudo, Marília. Vai com Deus, Marília.